Boa noite! Estamos aqui mais uma vez ao vivo pela Rádio e TV Tudo para Grande Litoral, iniciando o programa Espiritualidade Quântica. Vocês que nos acompanham aí todas as terças-feiras a partir das 21 horas, o programa Espiritualidade Quântica tem sempre o propósito de estar trazendo informações, entrevistas, conhecimento acima de tudo aquilo que possa agregar no teu expandir de consciência, numa compreensão mais ampla do que vem a ser o ser humano. Quando nós nos conhecemos, fica mais fácil lidar com o mundo à nossa volta. Lidar com aquilo que a gente não tem muita noção do que é, o que sou eu, o que é o outro, nos torna, cria complicativos para a gente lidar com o nosso dia a dia. E hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui um pouquinho diferente. Eu trouxe algumas informações para passar para vocês que estão nos acompanhando, algumas coisas que considero de suma importância, que é importante, né, a gente ter esse conhecimento, entender um pouco mais o que é realmente o ser humano. Então, hoje eu vou fazer esse bate-papo aqui. As pessoas que quiserem fazer perguntas, por favor, busque o teu canal aí, faça perguntas. As perguntas são importantes, são interessantes. Elas, inclusive, nos motivam aqui a sempre estudar mais, buscar as respostas mais adequadas para tudo isso que hoje nós vamos estar abordando. Lembrando que agora a Rádio e TV Tudo para Grande Litoral, existe a rádio, né, Tudo para Grande Litoral, e você pode estar acompanhando e participando aí nas redes sociais, ok? Bom, o assunto hoje, ele é algo, como eu já disse, importante da gente falar, e eu queria iniciar falando um pouquinho, para que a gente possa aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento do que vem a ser o ser humano, e lembrando que todos nós trazemos já uma série de crenças, ideias, e se caso a gente nos apegue a elas, a gente acaba trazendo dentro da gente uma compreensão equivocada do que vem a ser o ser humano. A compreensão mais equivocada que possamos ter é acreditar que o ser humano é justamente apenas, né, esse aglomerado de células, de elementos químicos chamado corpo humano. O ser humano é algo que vai muito além disto. O ser humano não é só matéria, mas ele é todo um campo energético, vibracional. Ele é a somatória de um corpo físico, mas também tem um corpo mental, um corpo emocional, um corpo energético. Alguns podem dar outros nomes, dizer que também tem o corpo astral, o corpo etérico, o corpo espiritual. Tudo isso é válido. Mas é importante a gente ter essa noção que o ser humano é algo muito maior e que ele vai muito além dos limites da pele. O ser humano, ele por ser um corpo, um campo energético, ele emite determinadas frequências, e essas frequências são diretamente ligadas a essa somatória de seus padrões de pensamento, suas emoções, tudo aquilo que você vibra, tudo aquilo que você intenciona, tudo isso tem frequências. E de acordo com a somatória disso tudo é que forma a tua frequência como um ser. E a somatória de todo esse corpo, a gente costuma chamar de corpo bioplasmático. Esse termo é um termo bastante interessante e, no meu modo de ver, ele reflete bastante o que é o ser humano. Quando a gente fala de corpo bioplasmático, porque o plasma, em essência, né, fazendo uma análise até bem superficial, o plasma ele é a origem de toda a manifestação. Através do plasma é que todas as coisas se manifestam, todas as coisas têm forma. Então, quando a gente fala de corpo bioplasmático, essa somatória desse bio, que é vida, e vida é algo bastante que vai além, né, das questões físicas, materiais, e mais a questão plasmática, que dá forma a um corpo mental, um corpo emocional, um corpo vibracional, energético. Então nós temos que partir de um entendimento que tudo no universo é pura energia. Isso é um fato, gente. Isso é uma coisa que não temos mais como ficar questionando, duvidando. A própria ciência física já comprovou isso. Tudo é energia. E a gente ousa ir um pouco mais além e dizer que não só o que você percebe com os 5 sentidos é energia, mas pensamentos é energia.
Sentimentos, emoções é energia. E por trás disso tudo existe algo chamado consciência. Em essência, é isso que você é. Pura consciência. E quanto mais você se aprofunda nessa compreensão, quanto mais consciente você se torna de quem você é em essência, melhor você, de forma melhor você administra toda essa bagagem que você é. O teu corpo físico, o teu corpo mental, emocional, vibracional. Quando se fala muito, atualmente é um assunto bastante interessante que mais e mais pessoas têm comentado muito sobre a questão de expansão da consciência. É um termo que aqui no programa a gente fala bastante, que é o despertar da consciência. E quando falamos em despertar da consciência, é simplesmente uma mudança de padrão energético, de padrão vibracional. E essa mudança de padrão vibracional que faz com que você se torne mais consciente dessa capacidade que tu és como um ser não material, mas um ser que está por trás de toda a manifestação. E quanto mais consciente você tem disso, melhor você manifesta a tua mestria como um ser divino. Sim, um ser divino. O divindade não é um termo só utilizado para a parte da religiosidade, da religião, mas divino é tudo aquilo que é sublime, é tudo aquilo que é elevado, é tudo aquilo que está por trás de todas as manifestações. Então o ser humano é em si um ser divino. Mas algumas pessoas podem perguntar, mas, ô Nelson, você fala que as pessoas são todos uns seres divinos, mas quando a gente olha às vezes na esquina e vê um cidadão lá com más intenções, aprontando, muitas vezes roubando, matando, estrupando, aí a gente às vezes questiona, mas será que esse aí é um ser divino? Bom, para que a gente possa compreender isso e dar uma razão para isso tudo, precisamos partir do seguinte princípio. Todo ser humano, indiscutivelmente, é um ser divino. Porém, a manifestação dessa divindade, ela está atrelada a uma conscientização de quem você é. Então, quando o ser humano, quanto mais escondido, quanto menos consciência, percepção que o ser humano tem de quem ele é, mais desequilíbrios ele manifesta. E os desequilíbrios estão atrelados a toda essa manifestação equivocada, trazendo uma série de consequências aí na vida, não só na vida individual, mas na vida do outro. Quando o ser humano manifesta todas essas situações que muitas vezes nos revoltamos, não nos sentimos tão, pelo menos com tanta vontade de dizer que aquele cidadão é um ser divino, mas em essência é. E esse é o ponto principal que devemos partir. Para que eu possa compreender quem eu sou, indiscutivelmente eu tenho que começar a compreender o que o outro é, certo? Porque vivemos um mundo onde há uma interação constante entre pessoas, entre seres, entre consciências. E a melhor forma de eu compreender quem eu sou é buscando, tentando, né, ao menos tentando compreender o que o outro é. Então, o outro nada mais é do que, em essência, aquilo que eu também sou. Então eu tenho que partir desse princípio básico e necessário para que eu possa compreender mais, cada vez mais, quem eu sou e com isso manifestar a minha mestria como um ser divino. Então esse corpo bioplasmático, que é essa somatória de tudo isso que nós somos, é uma coisa interessante para a gente poder pensar, analisar, buscar meios de olhar para isso, para que esse corpo bioplasmático ele possa atingir um equilíbrio. Né? Todas essas energias, todas essas frequências, elas precisam estar equilibradas. Quando o nosso corpo bioplasmático está em equilíbrio, eu tenho uma vida mais equilibrada, inclusive. As questões financeiras, questões emocionais, questões de relacionamentos, questões físicas, de saúde, tudo isso tende a um equilíbrio. E onde tudo está equilibrado, nem num oposto, nem em outro, aí tudo tende a se manifestar de forma exatamente como aquilo para a qual você foi criado, para ter uma vida mais plena, mais consciente, mais prazerosa, num perfeito equilíbrio de todas as coisas. Porque nem sempre o excesso de alguma coisa também é benéfico. As coisas sempre têm que estar muito bem equilibradas. Então a gente pode encontrar pessoas que têm excessos em alguma área
e carência em outra. Não, o equilíbrio é necessário. Não adianta nada eu ter um excesso. Isso é muito comum as pessoas falarem, né? Que o dinheiro não traz felicidade. Traz sim, é importante para a vida das pessoas. Não adianta eu querer ter uma vida plena, tendo carências, dificuldade de conseguir o pão do dia a dia. Então tudo precisa de equilíbrio. Mas também o excesso, também pode ser que o excesso me traga outros desequilíbrios em outras áreas, nos relacionamentos, enfim. A importância, o mais importante é que tudo esteja em perfeito equilíbrio. E nós precisamos dar atenção a este nosso chamado corpo bioplasmático. Nós, na atualidade, vivemos num mundo em que estamos muito acostumados a valorizar tão somente a parte física. Tanto é verdade que a forma como nós temos a grande maioria tem de olhar para o outro, saber se é uma pessoa de sucesso, se é uma pessoa bem de vida, é olhar para a quantidade de bens materiais que ele possui. Porque nós temos esse hábito, né, de sempre olhar a questão física, só material. Porém, nós sabemos, eu acho que intuitivamente todos nós temos essa clara noção de que requer de cada um de nós algo muito maior, muito mais amplo. Eu preciso ter consciência de que eu não sou só um corpo físico. E, inclusive, para que esse corpo físico esteja bem, as questões internas de cada um de nós também precisam estar bem. Elas precisam também estar bem equilibradas. Hoje, nós temos vários casos que evidenciam que quando o interior do ser humano, as questões emocionais, as suas questões de traumas, se isso está muito evidente, ele começa a causar reações no corpo físico. Que são várias doenças que podem surgir em virtude dessas questões internas. Eu, como terapeuta, eu parto de um princípio, e isso traz um resultado muito positivo, que todas as questões da parte física, elas sempre têm início nas nossas questões interiores. Eu não me refiro só às questões emocionais, mas às questões nossas de crenças, né? nossos apegos, dependências, nossos relacionamentos internos, eles é que definem as minhas decisões no meu dia a dia. Portanto, eu vou falar uma coisa aqui agora, que é importante da gente compreender, que até, por exemplo, um acidente de trânsito, ele tem início nas nossas questões interiores. E vou explicar para vocês o porquê disto. Nós o tempo todo estamos tomando decisões. Cada passo que eu dou na minha vida, cada caminho que eu quero seguir, eu sempre estou tomando decisões. Eu decido acordar, eu decido sair de carro ou de bicicleta, eu decido pegar um ônibus, eu decido ir por um caminho, por outro. Eu, em alguma forma, tomei a decisão de repente sair atrasado ou sair com tempo livre. O tempo todo nós tomamos decisões. E essas decisões é que vão definindo o nosso destino. Então você imagina que se eu de repente tomei uma decisão de seguir um caminho num determinado horário, e lá naquela esquina eu encontro com outro cidadão, e de repente ali a gente pode ter um encontro ali inesperado e causar um acidente de trânsito, por exemplo, este resultado ele é um resultado matematicamente preciso. Para que tanto aquela pessoa quanto eu fizesse esse cálculo matemático que preciso para naquele momento se encontrar ali. Mas o que é mais incrível é o seguinte: quando vamos fazer um estudo, uma análise das questões que cada um traz, nossa, é interessante como há uma coincidência de frequência entre aqueles dois que naquele momento se encontraram ali. É fatal isso. Então, nós trazemos questões, por exemplo, de revolta, de vontade de socar alguém. Eu vou acabar encontrando, indo por um caminho, que vou encontrar a situação que possa manifestar, materializar aquilo que está dentro de mim. Maioria das vezes de forma até inconsciente. E por que é inconsciente? Porque nós temos uma dificuldade de entender quem somos. Se chegássemos numa compreensão, e esse é o caminho natural de todos nós, de aprofundar essa compreensão de quem somos, quanto mais eu aprofundo essa minha conscientização, mais claro fica essas nossas percepções, das nossas questões internas, e que refletem na minha vida, no modo geral, no meu destino, nos meus relacionamentos, na minha questão profissional, em todas as relações. Porque, volto a repetir, tudo é energia. Tudo é vibração. Tudo tem frequências. Ok? Então, nessa questão do corpo bioplasmático, eu vou até aqui pedir para o Tata Martins projetar aí uma pequena imagem, só para a gente ter uma vaga noção. São só questão para a gente só ter uma visão
né, do que é o ser humano, essa somatória vibracional energética, e que ela se espraia para além do corpo físico. Portanto, onde quer que a gente vá, esse nosso campo vibracional energético, ele está se envolvendo, interagindo com os outros campos vibracionais energéticos das outras pessoas, dos objetos, dos animais, das plantas, e o tempo todo estamos numa constante troca vibracional, troca informacional. Estamos interagindo com o meio ambiente, com todas as pessoas à nossa volta, o tempo todo. Essa imagem ela pode refletir um pouquinho, né? Só para nós termos uma ideia assim, simbolizando o que vem a ser cada um de nós. E, inclusive, todas as frequências estão atreladas a cores. Dependendo da cor, ela tem determinadas frequências. Então, se nós pudéssemos ver esse campo, que alguns chamam de campo áurico, né? Que é esse campo vibracional, que é colorido de cada um de nós, tem pessoas que têm uma facilidade de perceber, enxergar isso nas pessoas, nos objetos, que é a aura, né? Então iriam perceber que dependendo do estado emocional que cada um está, essas cores, a forma como isso se apresenta, ela varia de pessoa para pessoa. Por isso se dizer que cada um tem uma frequência única e exclusiva. Porque essa frequência ela é essa somatória de toda essa bagagem que cada um de nós trazemos conosco. Desde o momento que nós nascemos, podemos até ir além até de questões de outras vidas anteriores, nós trazemos toda uma bagagem de entendimento, de percepção, alguns podem dizer que é uma bagagem kármica ou dármica. Esse pacote todo que vai formar a tua frequência, aquilo que você tem hoje. Então é importante que nós passemos a dar atenção a essas questões interiores para que eu possa estar provocando uma transformação interna, para que tudo à minha volta comece a se transformar também. Esse é o convite, uma das propostas do programa Espiritualidade Quântica, está trazendo essas informações para ajudar as pessoas a fazerem essas reflexões e provocar essa mudança interna. E que ela é necessária para cada um de nós. Porque muitas vezes a gente ficamos numa situação que é mais fácil dizer que a responsabilidade da situação que eu vivo é do outro, é do país, é do governo, seja lá do que for, porque aí eu crio uma situação também de total marasmo, de total estagnação, me sentindo dependente que o mundo à minha volta mude para que as minhas questões internas, interiores, possam se transformar também. Então a gente repete isso, já repetimos muito aqui no programa, vou repetir de novo, que para que eu possa provocar uma mudança no mundo externo, eu tenho que primeiro mudar o que está dentro de mim. Isso é um fato, gente. A gente, como terapeuta, trabalhando nessa área de terapia com biomagnetismo, no lidar com as pessoas, buscando vários mecanismos e técnicas que possam auxiliar as pessoas nesse transformar interior, a gente todo dia acompanha essas transformações nas pessoas. O tempo todo estamos acompanhando. Então são questões que, se há um tempo atrás eram tidas como uma questão assim, de visionário, uma questão que não há provas científicas, a experiência tem nos provado isso. E eu gosto de falar um pouquinho isso porque eu também sempre fui uma pessoa muito racional, muito apegado nas questões materiais, muito dependente de provas científicas, né? Hoje a mudança também acabou sendo drástica porque a experiência, a vivência, a aplicação de técnicas na gente que vê mudanças, aplica no outro, vê mudanças, aí você consegue entender que realmente nós não somos um corpo físico. E quando a gente consegue provocar essa transformação nesse interior de nós, a gente consegue pegar todo esse pacote emocional e transformar ele, dando a ele uma nova frequência, tudo na vida de cada um de nós começa a se transformar também. E aí você consegue ver pessoas fazendo mudanças nas questões profissionais, melhorando demais relacionamentos, pessoas que vivem em conflitos absurdos, com filhos, com esposa, enfim, com várias situações, você consegue ver mudanças. Hoje eu poderia ter trazido alguns relatos, mas acho que hoje, não, vamos só falar alguns pontos importantes para que a gente consiga dar um início num novo entendimento do que é a vida, do que é o ser humano, e perceber que a chave para a mudança disso tudo, ela está conosco. A solução de todas as coisas não está fora de cada um de nós.
Enquanto você fica numa luta desenfreada, numa busca desenfreada nas questões externas, fora, para solucionar a sua vida, corremos o risco de ficar como aquele cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo. O rabo é dele, ele acha que não é, e fica correndo atrás dele. Quanto mais ele corre, mais aquilo parece que se distancia dele e vira aquele loop numa busca incessante por achar que algo está longe, não lhe pertence, mas ela está dentro de você o tempo inteiro. Dentro das nossas técnicas, vejam só, eu gostaria até de compartilhar com vocês uma questão interessante. O que dentro dessas técnicas tem mostrado para nós e trazido tantas mudanças, né? Dentro dessa técnica, a gente usa algo chamado bioenergética. Na questão da bioenergética, ela é uma técnica que nos permite acessar o campo informacional de qualquer coisa. Então, vamos pensar assim. Toda e qualquer manifestação, ela existe um campo informacional, que é uma somatória de informações que faz com que projete, faça manifestar alguma coisa. Nessa imagem interessante aqui, você pode ver o corpo físico, onde existem os pontos principais, não são só esses, que é os pontos principais de fluidez de energia. Então, como tudo, voltando ao ponto, como tudo é energia, como tudo é questão de vibração, o nosso corpo físico, o nosso corpo bioplasmático, não vou dizer o corpo físico, mas o corpo bioplasmático, ele se mantém graças a essa troca constante de energia universal. Então, a nossa volta, onde quer que a gente possa, qualquer lugar que você possa imaginar, existe uma energia ampla, profunda, podemos dar o nome de uma energia universal, alguns podem chamar de plasma, a física quântica chama de energia escura, enfim, é uma energia que ela existe e está presente no universo, e o nosso corpo bioplasmático está em constante interação com essa energia. Quando o nosso corpo bioplasmático permite que essa energia flua livremente pelo nosso corpo, os nossos chakras estão vibrando. São vórtices energéticos que permitem o fluidez dessa energia. O tempo todo é uma troca. Eu recebo energia, trabalho e libero essa energia para o universo. É uma troca constante. E cada chakra desse que está apontando aí, cada ponto desse que flui energia, ele está relacionado a certas áreas da nossa vida. Então, existem chakras que estão mais relacionados às questões materiais, outra mais às questões emocionais, outra mais às questões de intelecto. Então, quando todo esse nosso corpo bioplasmático está bem equilibrado, os chakras podem se apresentar assim, como pontos claros, com cores específicas, onde reflete um ser humano bem equilibrado. Agora, a partir do momento que o ser humano tem os seus desequilíbrios, esses chakras, esses pontos de fluidez de energia, podem criar certas obstruções, dificuldade de fluir da energia. E onde há bloqueios de fluir de energia, onde há estagnação de energia, né, aquilo que está parado chama-se o quê? Morte. Né? Então não significa que o ser humano morreu, mas você cria bloqueios em áreas da sua vida, em áreas do corpo, e ali vai estar causando uma série de dificuldades. Então, muitas vezes, resolver os problemas da nossa vida é mais uma questão de se permitir numa entrega à energia universal do que estar lutando e correndo, buscando desesperadamente coisas, situações, soluções que a gente acha que estão distantes, que dependem de várias condições. Eu só posso resolver isso se eu tiver boas condições financeiras, só vou poder resolver essa questão de saúde se eu tiver um bom médico, um medicamento. Não estou descartando todas essas possibilidades, mas junto com isso tudo, nós precisamos estar buscando, liberando em cada um de nós esse fluir de energia. E essa energia, para que ela possa fluir, quer que eu comece a rever as minhas questões internas, que são muito importantes. E aí eu tomei a liberdade de estar trazendo aqui para vocês uma tabela, chamada tabela de Hawkins. Esse Hawkins aí é até interessante, o nome dele é David Ramon Hawkes. Ele é um pesquisador americano e durante a vida dele ele teve uma série de problemas. Inclusive ele se tornou profundamente um alcoólatra e nesse processo dele com a bebida ele chegou a quase morrer. E ele teve algo chamado EQM, a gente chama que é experiência quase morte.
E é muito comum, eu conheço pessoas que tiveram EQM, e normalmente as pessoas que tiveram EQM, elas passaram a ter uma visão totalmente diferente da vida a partir daquela experiência. Por quê? Porque a EQM, ela é uma experiência que te leva a um ponto de total dissociação ao teu corpo físico, tá? Te leva praticamente a uma morte, e quando o ser humano, ele, entre aspas, né, morre e se libera desse vínculo, deste apego às questões físicas, ele passa a ter uma percepção totalmente diferente da vida, do mundo, de quem ele é. Só que quando ele faz isso e volta, ele consegue trazer essa percepção, essa experiência, que é a chamada EQM, que é a experiência quase morte. E nessa experiência ele passa a ter uma percepção totalmente diferente do que ele é, né, na questão vibracional. David Ramon Hawkes, ele teve essa EQM e ele passou a fazer, então, depois desse momento, uma pesquisa constante em todas essas questões emocionais que o ser humano tem. E depois de muita pesquisa, ele montou essa tabela, né, de níveis de consciência, ou chamado níveis de emoções. E dentro dessa tabela, que são uma tabela de frequências, ele então estipulou, conseguiu perceber e conseguiu tabelar as frequências que cada um de nós emitimos e faz com que esse nosso corpo bioplasmático se aproxime ainda mais de um equilíbrio perfeito. Então observem que quando a nossa frequência, a frequência mais baixa que podemos ter, inclusive eu gostaria de lembrar a vocês que a antítese do amor não é o ódio, né? Então, se eu colocar o amor num polo e querer olhar o outro polo, o inverso do amor, não é o ódio. Está lá é o medo, a ofensa, a humilhação. Então, esse sentimento, ele é um dos sentimentos mais baixos, como vocês podem olhar aí na tabela, que seria a vergonha, a humilhação, que está até com cor vermelha, e representado nesse desenho aí, parecendo um cone, né? Que pode dizer também como um vórtex, onde o ponto de menor fluidez de energia, que é onde está o alfa, seria a cor vermelha, que está ligada às emoções muito fortes que trazemos de vergonha, humilhação. Então, quando o ser humano ele vibra de forma muito evidente a vergonha, a culpa, a apatia, ele está em frequência muito baixa. Tristeza, vocês podem olhar aí, conforme a gente vai subindo, o medo, né? Ou o ódio. Vejam lá, o ódio está em 150. Então, o ódio, ele ainda é melhor o ódio do que o sentimento de culpa ou de medo. O medo ainda é pior do que o sentimento de ódio. Percebam isso, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que, sendo triste, aquele sentimento lá que muitos chamam de humildade, mas muitos confundem, em vez de humildade, aquela sensação de inferioridade, né? De estar submisso ao mundo. E muitos até alegam isso, que isso é uma postura adequada, né? Louvada por um ser divino. Então aí tem um grande equívoco. Vamos rever e pensar muito nessas questões. Você está em uma frequência energética muito baixa. E quanto mais baixa é a tua frequência energética, mais desequilíbrios você manifesta no teu corpo bioplasmático. Mais desequilíbrio. E quanto mais desequilíbrios, mais dificuldades nos relacionamentos, mais dificuldade nas questões profissionais, nas questões de saúde, né? Porque você está vibrando energeticamente. Precisamos entender que quanto menor é a frequência, mais caótica é o movimento energético. Então, quanto maior a frequência, o movimento energético ele é de pura fluidez, ele é harmônico, ele flui com naturalidade. É como um rio largo e profundo. A água flui numa grande quantidade com serenidade. Quando você pega um rio cheio de pedras, né, tortuoso, a água vai, mas ela vai com turbulência, causando uma série de frequências desarmônicas. O rio flui? Flui. A pessoa está vivendo, está fluindo o rio, mas de forma caótica, com muita dificuldade. Mas quando você está tudo em perfeita harmonia, o rio é aberto, ele é profundo, a quantidade de água que flui é absurda, e ela consegue fluir aquela grande quantidade de água
com paz, com harmonia, com tranquilidade. Aí você olha na superfície do rio, dá para ver todo o reflexo da natureza, você consegue ver o reflexo pleno das árvores, do céu, da lua, do sol. E quando o rio está tumultuoso, está aquela correnteza toda desarmônica, você não consegue ver refletido aquilo que é belo. Você não vê muitas vezes refletido nada. E se vê reflexo de alguma coisa, aquele reflexo distorcido. Isso é uma analogia interessante para a nossa vida. Porque cada um de nós somos isso, como um rio que flui essa energia de forma constante, mas ela precisa fluir de forma harmônica. Ok? E aí quando você vai olhar essa tabela, você vai perceber lá, que quando você chega passando lá do orgulho, que entra na coragem é 200 Hz. A neutralidade, que é uma coisa tão difícil para cada um de nós, estamos falando de 250 Hz. Aí vem a disposição, a aceitação, a razão. O amor começa a partir de 500 Hz. E se nós formos fazer uma análise na humanidade hoje, a grande maioria, mais de 95% da população mundial, vibram na faixa dos 100, alguns 125. É difícil você ver pessoas chegando nos seus 175, 200 é muito raro. Então vocês vejam como nós temos uma grande maioria da população que ainda vive uma frequência ainda muito baixa mesmo. Nesse sentido, o que eu queria aqui estar falando para vocês é que nós vamos pedir aqui autorização ao Tata Martins para poder estar divulgando isso para vocês. Nós estamos montando um curso onde vamos ensinar várias técnicas para que as pessoas possam utilizar na sua vida, ou se quiser, pode se tornar até um terapeuta e auxiliar pessoas ao seu redor, e até se quiser ganhar, se tornar profissional nessa área, não há problema nenhum. Nesse curso que nós vamos dar, ele é um curso muito aberto, ele traz um leque de conhecimento que permite que você possa, se de repente já usar alguma técnica, associar nessa modalidade, mas com o intuito de que você possa não só passar a ter uma visão mais profunda do que é o ser humano, um conhecimento mais profundo daquilo que você é, mas ao mesmo tempo ver isso como algo prático, uma técnica que você pode usar e trazer mais equilíbrio para o corpo bioplasmático, ok? Nessa técnica a gente usa algo chamado bioenergética. Tata Martins, se quiser, pode tirar a imagem aí. Nós trazemos uma técnica chamada bioenergética. Nessa técnica de bioenergética, ela nos permite entrar em sintonia com o campo informacional, e quando você consegue entrar nessa conexão com o campo informacional, você consegue fazer uma leitura. E nessa leitura você consegue entender todas as questões que o ser humano traz, que estão causando esses desequilíbrios no seu corpo bioplasmático. E com isso você pode fazer uma análise e adotar a melhor técnica terapêutica. Então nesse curso a gente vai te dar um embasamento de várias técnicas, por exemplo, homeopatia, florais, sais, o Theta Healing que traz downloads de emoções, números Grabovoi. Tem várias técnicas que você vai aprender nesse curso a como utilizá-las. Então você não precisa se formar num homeopata para poder usar a homeopatia. Se você entender os princípios, como utilizar isso, a melhor coisa que naquele momento é melhor para aquele campo, você pode estar utilizando. E você com isso você pode estar auxiliando o outro, ou a você mesmo, se assim quiser, a trazer mais equilíbrio e te ajudar a resolver as mais variadas questões da sua vida. Como tudo é energia, não importa o problema que você queira resolver, essa técnica ela te traz um caminho para isso. Então estamos montando uma turma, no meu caso é a segunda turma que a gente consegue formar, e o curso chama-se Biomagnetismo Transcendente. Então existe algo chamado biomagnetismo médico, que é uma técnica terapêutica que tem um olhar apenas para o corpo físico, só que nessa técnica a gente está trazendo um olhar para o corpo bioplasmático, para tudo isso que nós somos. Então eu consigo analisar o corpo emocional, o corpo mental, o corpo energético, vibracional, o corpo físico, trazer à tona todas as questões que estão causando desequilíbrios e criando bloqueios no fluir natural de qualquer área da vida do ser humano. E como tudo é manifestação, tudo tem um campo informacional, através dessa técnica eu posso inclusive acessar o campo informacional de um bichinho de estimação, né?
de uma árvore, de uma casa, porque tudo é energia. Tudo é energia. E tudo aquilo que está manifestado tem um campo informacional. Então, muitas vezes a gente encontra, quando eu tive vários clientes, que de repente estão com sério desequilíbrio, você vai fazer análise de campo e descobre que o local onde ele mora, onde ele vive, tem questões vibracionais desequilibradas que refletem no campo vibracional dele. Eu falei há pouco que a gente está interagindo com o nosso campo vibracional a todo lugar que a gente vai, com pessoas, troca. Então é interessante quando você consegue dar esse olhar para tudo isso. E inclusive até as questões de espiritualidades. Esse termo espiritualidade, eu observo que ainda traz, até hoje, muitas questões de medo, receio para muitas pessoas. Então, vamos só entender aqui, eu queria até tomar liberdade, apesar do horário que já estamos chegando ao fim. Hoje não deu tempo nem da gente passar a propaganda, perdoe o Tata Martins. Mas existe uma questão muito importante para a gente entender, para nós entendermos. Como tudo é energia e tudo, cada um de nós somos apenas consciências. A consciência, ela é algo que para se manifestar, ela não depende de um corpo físico. Então, uma consciência, mesmo não estando dotada de um corpo físico, consciência é consciência. E toda consciência intenciona, ela vibra e está em constante trocas vibracionais com tudo aquilo que ela entra em contato, que ela entra em ressonância, que ela entra em sintonia. Eu conheço pessoas que são expert em entrar em sintonia com certas consciências que não estão presentes, mas que estão vibrando, porque tudo é vibracional. E muitas vezes essas outras consciências, por estarem num processo de profundo desequilíbrio, quando ela entra em ressonância com outra consciência, ela acaba potencializando os desequilíbrios que essa outra consciência já tem. Então, a gente precisamos dar um olhar assim, não é que existe algo externo que vem estar desequilibrando você, mas porque você se permitiu entrar em sintonia com essas outras consciências, e como muitas vezes essas consciências estão profundamente desequilibradas, elas ajudam a potencializar os desequilíbrios que você já tem. E isso causa uma codependência, uma retroalimentação, e a gente às vezes vê muitos casos de pessoas que entram nessa sintonia, que a gente pode chamar, por exemplo, de espíritos obsessores, enfim, podemos dar vários nomes, mas eu gostaria que aqui hoje convidar vocês a dar um olhar com mais naturalidade para isso. Não olhar para isso como um fim de mundo, um bicho de 7 cabeças, e que depende de eu fazer um trabalho lá na esquina para resolver isso. Estamos numa nova era, mudança de frequência, e cada um de nós temos a total capacidade de manter esse vínculo vibracional ou cortar ele. Então eu posso ter vínculos vibracionais de consciência com o meu vizinho, com um parente meu, ou com aqueles que até nem estão mais dotados de um corpo físico. Isto é possível, a gente vê na prática o tempo todo. E através dessa análise de campo, isso fica muito evidente em situações semelhantes como essa que eu estou contando aqui para vocês. Para que a gente possa, assim, até deixar aqui uma dica importante para as pessoas que às vezes, e é muito comum, a gente vai acessar o campo e ver essas questões de vínculos de consciências, e a gente tem uma técnica para poder cortar esses vínculos, ok? E não permitir que outras consciências acabem interferindo vibracionalmente o teu campo, eu queria dar uma dica para todos vocês. Então, a dica é a seguinte: para que eu possa entrar em sintonia com consciências de baixa frequência, eu tenho que, em algum momento, baixar a minha. Quando eu baixo a minha frequência, eu abro um lapso de permissão de conexão com essas consciências baixas. E quando eu entro em ressonância, fica difícil romper isso. Porém, se eu pegar a minha frequência, elevá-la e manter elevado, eu consigo romper esses elos. Então, o convite que a gente faz é uma coisa que a gente vem falando aqui há muito tempo dentro do programa Espiritualidade Quântica, é convidar as pessoas a buscar meios de manter a tua frequência elevada. Então, fica aqui a dica. Busque realizar coisas que façam você se sentir bem. Esteja junto com pessoas que te elevem,
que te faça sentir-se bem ou que te motive em algum sentido. Quando você encontra pessoas que só ficam lamentando a vida, chorando, reclamando, falando só de problemas, não fique muito tempo perto. Dê a atenção necessária, mude de assunto, ou então, olha, estou ocupado, vou cuidar de outra coisa. Não fique vibrando aquelas questões, dando razão, alimentando, estimulando os teus próprios desequilíbrios. Então, se eu entro em contato com alguma... Ligo a TV vai falar lá de situações, de pessoas morrendo. Não estou dizendo que você tem que ficar desinformado, mas tem pessoas que entram ali e ela fica vibrando. O cara está falando lá, ela está vibrando as emoções. Se ela está vibrando emoções, é que ela está permitindo ativar os desequilíbrios que ela tem dentro dela. E quando os desequilíbrios são ativados, a tua frequência, ó, vai lá para baixo. Você está entrando nesse looping de frequências baixas, e quando você vai ver lá a tabela de Hawkins, em vez de você estar subindo a frequência, está baixando ela. E isso faz com que você entre em sintonia com outras consciências também de frequências baixas e acaba criando esse looping louco, essa retroalimentação. E daqui a pouco você está numa situação que você parece que quer tirar o pé do lodo e não tem mais forças, não tem mais energia. E aí, de repente, você precisa de um auxílio. Uma técnica terapêutica pode auxiliar, um terapeuta, um psicólogo, alguém que tem uma frequência diferente pode te auxiliar sim. Porém, o que a gente está trazendo para você é um conhecimento que você pode fazer a transformação por si só e auxiliar o outro nessa mudança. Hoje o mundo está pedindo isso. Cada vez mais pessoas que consigam trazer um estado de equilíbrio maior e que possam dar a mão e trazer os outros juntos. Nós vivemos numa sociedade em que vivemos o tempo todo numa constante interação. O ser humano foi criado para viver em sociedade. Então nada melhor que a gente possa fazer algum trabalho para que a sociedade como um todo possa elevar o seu equilíbrio, elevar a sua frequência e fazer com que manifeste um mundo cada vez melhor ao redor de cada um de nós. Solução A. E vou dizer uma coisa para vocês, a solução não está fora. Não adianta eu ficar aqui bregando, puxando a espada, dando tiro para cima, exigindo que as pessoas mudem, que o mundo mude. O mundo só vai mudar a partir do momento que cada um de nós, começar a iniciar um processo de transformação interior. Esse é o convite aqui do programa Espiritualidade Quântica, para que todos nós possamos dar esses primeiros passos de mudança e trazer para cada um de nós uma transformação. Quando eu me transformo, eu estou numa posição de auxílio ao outro. Eu gosto de usar a seguinte analogia. Se você está num barco seguro e tem alguém se afogando, o que você pode fazer é do barco esticar o braço para ajudá-la a sair. Porque se jogar lá dentro, corre o risco de morrer os dois. Agora, se aquele que está lá nadando, se afogando, não quiser dar o braço, você vai ter que respeitar o livre-arbítrio do outro e tentar, de alguma forma, convencê-lo que saindo de lá vai ser melhor para ele. Então você pode dar o braço. Então precisamos sempre estar em posição de auxílio. Eu preciso estar bem, eu preciso estar bem ancorado, eu preciso estar firme no barco para que eu possa ajudar o outro que está se afogando a sair dele. E é assim que a gente muda uma sociedade, gente. É assim. É um de cada vez mudando e ajudando o próximo. Então nós podemos tornar esse mundo melhor, transformar tudo isso. Hoje eu tenho assim, a grata satisfação de ter contato com muitos terapeutas que trabalham com várias técnicas, com várias áreas. Eu tenho conversado com pessoas e consigo perceber, me sinto honrado de conseguir perceber e sentir que dentro dessas pessoas existe um propósito muito lindo, muito maravilhoso. Esse propósito que você vê pessoas que se transformaram dentro dela e estão ali em um momento de transformação e auxílio ao outro. Eu estou aqui olhando o horário, o tempo já terminou e fica aqui então o convite a levar vocês a fazerem essa reflexão. Analisar cada vez de forma mais clara e sincera esse pacote emocional que cada um de nós trazemos e entender que, se você lá nessa sua análise encontrou certos bloqueios, questões, traumas do passado, seja lá o que for, isto tem como ser transformado e mudado. Ah, Nelson, mas eu já analisei e não consegui encontrar no caminho. Bom, caminho que você pode não ter encontrado um caminho, mas isso não significa que esse caminho não exista. Ele existe. Está lá. Pode ser que você não encontrou ele ainda. Entre em contato com a gente tem várias técnicas, pode estar auxiliando você nesse caminho, nessa busca. Faça o curso vai acontecer agora em julho. Serão 2 semanas, de segunda a sábado, 2 semanas de segunda a sábado. Vai ser sempre à noite, a partir das 19 horas até as 10h30. Nós vamos fazer todo um curso, trazendo todo um conceito, trazendo todo um conhecimento, não só da questão física, vibracional,
de um biomagnetismo médico, mas junto com ele trazendo toda uma técnica chamada biomagnetismo transcendente, que vai te auxiliar a ter uma visão mais profunda do que é o corpo bioplasmático, como analisar isso tudo, como acessar o campo, que essa é a parte mais linda que tem desse processo, como você pode acessar o campo e, através dessa análise de campo, poder entender, ver, sentir na prática o que é o outro, e aí você consegue ter mecanismo para auxílio e transformação da vida, não só sua, mas de todas as pessoas à sua volta, da tua família, das pessoas que você ama, das pessoas que você quer bem. Acompanhe conosco. Se quiserem maior informação, está aí o nosso contato aqui pela página do Face do Espiritualidade Quântica. Pelo Instagram, pode procurar lá, Nelson Pecunha, no Instagram, perfeito, eu estou aqui trocando, não é Telegram. No Instagram, tem lá a página nelson.pecunha, onde você pode entrar em contato, ver, nós vamos estar postando informações para você que queira se aprofundar nessa técnica, conhecer um pouquinho mais. E eu costumo dizer que esse treinamento, esse curso, ele tem um propósito principal. Dentro dele você vai aprender uma técnica para se tornar um terapeuta biomagnetismo transcendente, ou uma terapeuta biotranscendente. Porém, eu tenho certeza que aqueles que entram e conseguem vir até o fim dessas 2 semanas vai ser uma jornada de aprofundamento, de entendimento, de conhecimento do que vem a ser o ser humano. O convite está feito. Esse é um caminho, caso você se sinta sintonizado com ele, se identifique com ele, venha conosco. Será uma jornada muito interessante, a qual estarei junto com vocês participando, né, desta jornada, ok? Bom, o programa Espiritualidade Quântica nós vamos estar encerrando por aqui. Fica a dica aí, procure fazer coisas que lhe tragam bem, entrar em sintonia com pessoas que lhe agradam. Se você caminhar na praia te faz bem, procure caminhar, respeitando todas as questões atuais, com certeza. Se andar de bicicleta te faz bem, se passear num shopping te faz bem, procure fazer coisas que elevem a tua frequência, faça você se sentir mais confiante, com um sentimento agradável. Acorde mais de manhã cedo, procure olhar para o tempo, para o sol, para a lua, para a chuva e sentir a força da natureza, porque ao nosso redor existe uma energia linda, maravilhosa, muito amorosa, e muitas vezes a gente vivemos num mundo, num ciclo, num profundo desequilíbrio e não conseguimos perceber isso tudo. Eu agradeço aqui a audiência que me acompanhou até esse momento aqui. Eu hoje desencadeei a falar, mas acredito que cada um de vocês que estão nos acompanhando conseguiu compreender um pouquinho disso tudo que nós estamos colocando. Se você quiser fazer críticas, fazer suas opiniões, está aberto, pode falar o que você quiser. Se quiser fazer críticas, dizer, olha, não gostei disso, aqui não concordo, eu concordo também, está valendo tudo. Aqui é só um convite para a gente fazer reflexões disso tudo, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor esta vida maravilhosa que todos nós fazemos parte. A todos vocês um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Terça-feira que vem vamos estar trazendo uma pessoa muito especial aqui para estar fazendo um novo bate-papo conosco. Não perca, a partir das 21 horas. Fique antenado também, o programa Espiritualidade também está na rádio, né? O Tata Martins que me perdoa, mas se eu não me engano é às 9 horas da manhã. O programa Espiritualidade Quântica também está lá na rádio, pode acompanhar aí pela TV Web, né? A Rádio TV Web, tudo Praga de Litoral. E até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, uma semana cheia de muita harmonia e muito empenho da parte de vocês para elevar toda a tua frequência e manifestar um potencial inimaginável que você traz dentro de você. Um grande abraço, muita luz e paz. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.